2008, o cantor e músico Dave Carroll viveu uma experiência interessante e que vai contar um pouco para a gente sobre como a reputação cresce ou cai assim. Ele estava no aeroporto, aguardando ali o seu voo, vendo pela janela a movimentação dos aviões, das pessoas que trabalhavam ali no parque, vendo o manuseio ali das bagagens, né? Algumas vezes pouco delicado o manuseio, né? Tem gente que, né? E aí ele viu que a bagagem dele não estava sendo tratada da maneira adequada. Ele embarcou no avião e chegou no seu destino, o seu violão estava quebrado. Ele então procurou a United, ligou, mandou e-mail, mensagem, telefone, sem retorno. Então, como músico criativo, o que ele pensou? Ele falou, eu vou me manifestar de uma maneira diferente. Escreveu uma música, United Breaks Guitars. Gravou a música e colocou no YouTube. 2008. O vídeo viralizou, milhões de visualizações. Ele, um músico modesto, acabou ganhando notoriedade e a United viu o valor das suas ações caírem em 10%. Por um gesto. A reputação, ela não aparece de uma vez, ela é construída dia a dia, tijolo a tijolo. Leva-se muito tempo para construir uma grande reputação. Mas, às vezes, um gesto, uma ação, e ela cai como pinos de boliche. A gente viu recentemente, há poucos anos, Cristiano Ronaldo sentado numa mesa de entrevistas, e antes de começar a entrevista, enquanto ajustavam ali o foco das câmeras, ele pega com uma das mãos 2 garrafas de refrigerante e retira. E diz, bebam água. Naquela semana, a empresa fabricante daquele refrigerante viu as suas ações derreterem quase 40%. Um gesto. Veja, quando a gente olha para essas ações e que fazem uma reputação cair, pode dar a doce ilusão de que para construir é tão rápido assim. Não é. A construção de uma reputação, ela leva uma vida toda. Ela vale para pessoas, ela vale para corporações, vale para organizações, para grupos. Ela leva uma vida toda de construção. E a gente começa desde o início. A gente vê a reputação acontecendo com crianças, em grupos de crianças, a gente vê a reputação acontecendo nas escolas, nas universidades, a gente vê a reputação crescendo dentro das empresas. Quando você entra, quando você se desenvolve, quando você cresce ou quando você não cresce. A primeira chegada, a primeira visibilidade, a primeira apresentação, ela é fundamental dentro do meio corporativo. É o primeiro tijolo. A gente fala muito da questão de comunicar-se, de entender-se. A gente ouve muito as pessoas repetirem nos tempos de internet e rede social: eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entende. Errado. Se eu quero que você me entenda, se eu quero que você reconheça o valor no que eu estou fazendo, eu preciso me preocupar em como você está vendo o que eu faço. A isso chamamos reputação. Ao valor e à visão que você dá àquilo que eu faço. Ao valor e à visão que você tem de quem eu sou. Eu posso dizer, eu sou uma pessoa íntegra, eu posso dizer, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa trabalhadora. Se você enxerga diferente do que eu estou dizendo, a minha reputação é feita por como você vê. Porque o valor do outro em cima do que eu faço é que constrói a minha reputação. É uma balança, onde eu tenho de um lado quem eu sou e o que faço, e de outro, a maneira como isso é visto, interpretado, rotulado e valorado. A reputação, no final das contas, ela é o histórico daquilo que eu faço, daquilo que eu escolhi, daquilo que eu fiz, etiquetado por como as pessoas viram o que eu fiz. Perceba, sempre quando a gente fala da reputação de alguém, não é da nossa. A gente fala de um ou a gente fala do outro.
E é sempre em cima do que ele já fez. É um exercício constante onde a gente olha e diz: olha, para eu saber como o outro vai agir, como ele vai fazer, eu preciso olhar por como ele fez. Então, se historicamente ele chega atrasado em toda reunião, eu posso dizer: ele é uma pessoa que se atrasa em reunião. Então, ele tem uma reputação de atrasar-se sempre no que tem para fazer. Se ele é uma pessoa que dedica-se e entrega tudo com qualidade no que ele faz, ele constrói uma reputação dizendo: olha, ele está sempre dedicado e aplicado àquilo que ele faz. Essa é a reputação que ele está construindo. E eu queria falar aqui rapidamente sobre 4 temas, 4 itens importantes na construção de uma reputação dentro do meio corporativo. A primeira delas está relacionada à imagem. Jefferson, a imagem é importante demais. Antes que você abra a boca para dizer a primeira palavra, eu já vi você inteiro. O outro já te viu inteiro. E a partir desse momento, ele já começa a avaliar o que você está fazendo. Faz parte da sua reputação. Eu uma vez trabalhava numa empresa onde a gente tinha que usar social. Terno, gravata, né? Roupa social. E eu fui visitar um cliente, estava iniciando as startups no mundo. E eu, antes de ir, perguntei: olha, qual que é o dress code aí da companhia? Que é calça jeans e camiseta. Ótimo. Então eu fui, camiseta preta, calça jeans e um tênis. Nessa mesma reunião, nesse mesmo dia, tinha um colega de uma outra empresa e que, assim como eu, trabalhava de terno e gravata. E ele foi de terno e gravata. Antes que a gente começasse a falar, eles tinham de mim a imagem de alguém moderno, de alguém que estava antenado com a tecnologia naquele momento. E do outro, alguém que era retrógrado, alguém que trabalhava numa empresa conservadora. Ora, a gente não abriu a boca, mas ao olhar já dava para dizer: esse está identificado com quem nós somos e esse não está identificado com quem nós somos. A imagem que a gente cria, a imagem que a gente tem, constrói parte da nossa reputação. O que a gente diz constrói parte da nossa reputação. Tem uma frase que eu adoro que diz que quando eu falo do outro, eu falo mais de mim do que do outro. E aqui é uma dica de ouro que eu gravaria numa tatuagem se eu fizesse. Cuidado com o que eu falo do outro. Por quê? Porque eu estou dizendo sobre mim, refletindo no outro, e isso está moldando a minha reputação diante de todos os que me escutam. Se eu tenho coragem de falar mal de alguém, de ser caluniador de alguém para outro, esse outro pode ter a certeza de que eu teria condições de fazer o mesmo com ele. E esse tijolo é um tijolo que derruba a minha reputação. Como a bola de boliche, derruba os pinos. Por isso, cuidado com o que a gente diz. Cuidado com como a gente diz. A gente vive num momento onde as coisas funcionam muito diferente do que já funcionou outrora. As empresas eram lugares fechados, a hierarquia era muito forte, a cobrança era muito direta. Ser desrespeitoso fazia parte do papel de um líder. Isso deixou de existir, ou deveria ter deixado de existir há muito tempo. Ainda assim, algumas pessoas fazem disso e acabam por pegar uma construção de reputação feita por tanto tempo e jogá-la no chão. Eu trabalhei com uma pessoa que construiu uma carreira linda dentro da área de tecnologia e, enquanto diretor, em um momento de descontrole emocional, escreveu num grupo de comunicação interna um tanto de coisas que ele não poderia escrever. Ele disse o que não poderia dizer. E alguém tirou um print daquilo, colou aquilo no LinkedIn. E a carreira dele, que foi brilhante até ali, acabou de maneira desastrosa. Você imagina, é o Titanic que faz a sua jornada e está prestes a chegar no destino, mas acerta um iceberg, afunda e não completa a sua primeira jornada. Então, o que a gente diz, e hoje dizer não é só verbal, dizer é escrever, dizer é mandar áudio sem a pessoa te ver,
Então, tudo que a gente diz precisa ser feito com cuidado. Isso constrói ou derruba a nossa reputação. Eu costumo dizer para quem está começando, mensagem de texto e e-mail não tem tom de voz. Mensagem de texto e e-mail não passa todo o conteúdo da informação. Se o que você precisa escrever, se o que você precisa comunicar é importante, fale. E depois você escreve. Escrever é para documentar o que já aconteceu. Mas a mensagem vai ser muito melhor passada se ela for ouvida. O terceiro é cuidado e atenção com o que você faz. As ações que a gente tem, elas são determinantes para a construção da nossa reputação. E aqui eu faço um parênteses rápido. A reputação ela é construída o tempo inteiro, quer você queira ou não. Tudo o que você faz constrói a sua reputação, inclusive o que você não faz. Omissão e negligência constrói uma reputação ruim. Portanto, escolha o que você vai fazer e como você vai fazer para que você seja o protagonista da construção da sua reputação. E não siga a moda de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não. Eu estou escolhendo o que eu estou fazendo porque eu estou construindo a minha reputação. As ações que eu faço são ações deliberadas, que se identificam comigo, que se identificam com quem eu sou, e mais do que isso, transmitem a mensagem que eu quero passar daquilo que faço e daquilo que sou. As ações elas são super importantes, porque no final das contas, quando você vai para uma entrevista ou quando você vai para uma avaliação com o gestor, a primeira pergunta que aparece é: quais foram as suas realizações? Quais foram as ações que você fez? E se você não agiu, o silêncio vai falar por você. O quarto item dessa lista, e vou fechar essa primeira parte com isso, é as escolhas que a gente faz. Avalie-se sempre quem é você e qual é a reputação que você quer construir. Porque as escolhas que você faz, elas são fundamentais para fortalecer essa reputação ou por derrubá-la. Eu me lembro de um processo seletivo em que eu participei e a gente procurava pessoas que quisessem construir uma jornada duradoura dentro da companhia. E aí eu peguei alguns currículos, e aí tinha um currículo lá, uma pessoa que em 5 anos trabalhou em 12 lugares diferentes. Pode ser uma escolha de vida, pode ser uma opção. Se for por opção, tá ótimo, mas se foi sem querer, olha o que eu fiz, eu não decidi sobre isso. Eu não decidi sobre se eu quero criar uma cultura de permanecer em um lugar ou se eu quero ter uma cultura de experimentar. Eu deixei a vida acontecer. E aí, na hora de eu escolher um lugar para trabalhar, eu não consigo escolher. Por quê? Porque eu não decidi nada na vida. Eu conversei com uma dessas pessoas e ele me disse: Poxa, Jefferson, eu nunca pensei nisso. Eu mudava de trabalho porque tinha uma condição melhor de dinheiro. Dinheiro faz parte da nossa vida, né? A gente precisa dele. Mas ele não pode ser o norteador principal. Ou eu construo a minha reputação baseada no dinheiro. Se é isso, então sempre que houver um acréscimo financeiro, eu vou deixar o que faço para outro lugar. É essa a reputação que eu quero construir? Eu quero construir uma reputação de identificação com o empregador? Ou eu quero construir uma identificação de multiplicidades, onde eu quero experimentar várias coisas diferentes? A decisão tem que ser minha. Eu não posso relegar isso ao acaso, a deixar a vida levar. Então, a minha recomendação, sempre que eu falo sobre construir a sua jornada, ou falar um pouco sobre reputação, que é o que a gente está dizendo aqui, eu costumo dizer 2 frases que deveriam ficar gravadas na nossa mente. A primeira é: eu sou o único responsável por decidir o caminho que eu vou dar para a minha reputação. O que eu quero construir com a minha história. E o segundo, e esse talvez seja o mais importante, porque eu tenho que lembrar dele até o fim da jornada, é: não derrube ou deixe que derrubem essa construção que dá tanto trabalho para criar.
Você construir durante toda a sua vida, toda a sua trajetória, uma reputação para chegar ao fim, vê-la se esvair pelos dedos, é uma dor que é muito grande. Por isso, sejam protagonistas da reputação de vocês. E gravem o cuidado com ela até o fim. Tem uma frase que eu aprendi com o meu sogro e que eu parafraseio ela dizendo: você chegar no ápice é difícil, mas você ficar lá é muito mais difícil. Você construir uma reputação é difícil, você manter com ela até o fim é muito difícil. A minha jornada já tem algum tempo, eu tenho 25 anos trabalhando com tecnologia, a jornada de vocês está começando agora. Levem isso para a vida e construam uma reputação que dê orgulho para vocês ao final. Que vocês olhem e digam: essa é a minha história, esse é meu background, é isso aqui que eu sou, foi isso aqui o que eu fiz. Muito obrigado.